Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 5. A palavra de Deus, escrita na Bíblia, nos diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Meus irmãos, pedi o pastor para ter oportunidade, depois da apresentação da Alice, porque estava esperando esse dia da apresentação dela para contar o testemunho. Nós nascemos no dia 23 de janeiro, a Alice nasceu no dia 23 de janeiro, e eu estava ali na sala de parto junto com a minha esposa, assisti o segundo parto, da minha esposa, só da minha filha que não assisti, a Alice que é meu terceiro filho, minha terceira filha, e estava ali juntamente com ela. E quando a Alice nasceu, aconteceram duas coisas, A primeira foi que o cordão umbilical dela estava com um nó. O médico mostrou o cordão umbilical para mim e ele disse: eu nunca vi isso na minha vida. É o mesmo médico que fez o parto dos meus dois filhos anteriores e tinha um nó no cordão umbilical. E ele falou: olha, parece que alguém entrou lá dentro e fez um nó no cordão umbilical, Mas tudo bem. Tudo correu bem, a Alice saiu, mas enquanto o médico fechava a cirurgia da minha esposa, a outra médica, a pediatra, ela fazia o trabalho de sucção do bebê, limpeza, sucção, e nós começamos a observar que a médica estava um pouco nervosa, porque o equipamento estava dando falha, O equipamento fazia sucção tanto da cirurgia da minha esposa, dos líquidos que ficavam ali saindo da cirurgia, que também era o mesmo equipamento que fazia sucção da criança, através de um tubo. E ela insistia ali com aquele tubo e ela pedia que ele mexesse essa máquina, e nós percebemos que a Alice estava bastante congestionada, ela estava com muita dificuldade de respiração. E ela tentava chorar e não conseguia, ia chorar, esforçava, mas ela não conseguia, porque tinha muita secreção dentro dela. E nós percebemos que houve um determinado momento que a doutora começou a mexer nos pezinhos da Alice, nas mãozinhas dela, até para ajudar na circulação sanguínea. E eu estava ali do lado da minha esposa até evitou de olhar, mas eu fiquei um pouco desesperado também, mas não saí do lugar, porque eu não queria atrapalhar o serviço dela. Mas eu confesso aos irmãos que naquele momento eu vi que o esforço que a médica estava fazendo para fazer a sucção dela era muito grande. E o esforço que a Alice fazia para respirar também era muito grande. Eu percebia que ela estava ficando roxinha e ela se esforçava em tentar respirar e não conseguia. E nós ali, eu fechei meus olhos juntamente com a minha esposa e comecei a orar ao Senhor, em voz baixa naquele local, orando ao Senhor junto com a minha esposa, suplicando para que Deus colocasse as mãos sobre a vida de Alice. E meus irmãos, graças a Deus, o equipamento voltou a funcionar e fez a sucção completa e Alice esforçando-se bastante pela vida. Deus deu a ela, meus irmãos, a oportunidade de viver para este mundo. Glória a Deus. Então eu confesso, irmãos, que foi um livramento de Deus para a vida da Alice, Porque nós sabemos que os primeiros minutos de vida de uma criança são fundamentais. Quando uma criança sai do ventre da sua mãe, ela não está segura. Ela está segura enquanto está dentro do ventre da sua mãe. Isso é bíblico, Ela está guardada dentro do ventre da sua mãe. Mas quando o ser humano ele vem à vida, ele já passa pelas adversidades da vida. As lutas e as provas já começam desde os primeiros segundos da sua vida que você sai do ventre da sua mãe. Glória a Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, é aquele que guarda, O Senhor é aquele que cuida. E aqui o escritor Eclesiastes diz que nós não conhecemos o que acontece lá no ventre. Nós não sabemos o que Deus faz em oculto, mas está, meus irmãos, nas mãos deles toda a obra e todo o propósito estão nas mãos do Senhor.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a Deus, porque Deus deu um livramento para Alice. Se aquele equipamento não tivesse funcionar, eu não sei, meus irmãos, até que ponto ela conseguiria sobreviver. E se sobrevivesse, nós sabemos que poderia ter sequelas. Então, Deus abençoe, e Alice está ali para a honra e glória do nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.